Meus amigos do Ferrovia Sociedade, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Vitor Pires Venkowski, eu vou estar falando com vocês sobre a história das ferrovias brasileiras e procurando responder aquela pergunta de sempre, né? Por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte de passageiros e de cargas? Neste episódio eu vou estar falando sobre o terceiro período da história das ferrovias brasileiras, né? Então, como eu já falei nos episódios anteriores, né, o primeiro período foi de 1854, com a introdução da primeira ferrovia no Brasil, até 1957, quando a Rede Ferroviária Federal foi criada para unificar as ferrovias privadas. O segundo período foi de 1957 até 1996, um momento em que as ferrovias entraram em decadência e foi um momento em que a demanda da sociedade era a integração no território brasileiro. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o terceiro momento, que vai de 1996 até 2007. Né? Então, algumas coisas aconteceram, né, nesse período aí da década de 80 e 90 que mudaram as prioridades da sociedade novamente. Né? Então, um dos fatos, assim, talvez mais marcantes foi a crise de 1980, que alguns historiadores falam que foi a década perdida. Né? Então, nesse momento, o Brasil resolveu participar da globalização através da exportação de commodities. Então, isso aí é um indicador, aí, um fato assim, muito relevante, né, que mostra que nós temos mais uma vez aí, uma mudança das prioridades da sociedade brasileira. Então, nesse período, as ferrovias foram reativadas justamente para atender essa nova demanda de exportação de commodities agrícolas e commodities minerais, principalmente das commodities produzidas no Cerrado. Né? Então, como nós tínhamos aí a Rede Ferroviária Federal e a FEPASA, empresas estatais, né? Então quando nós chegamos ali na década de 90, através de um grande programa de privatização de empresas estatais, né? Então essas duas empresas ferroviárias estatais foram privatizadas e transferidas para a iniciativa privada para atender essa nova necessidade da sociedade, que era a exportação das commodities. Né? Então, um dos trabalhos aí que foram realizados aí a partir de 96, né, além da privatização, foi a organização do território a partir dos corredores de exportação. Então, isso está muito presente aí nos planos plurianuais. Então, nós temos aí a partir de 96, uma série de planos plurianuais que mostravam aí, através inclusive de vários mapas, que o Brasil começou a se organizar através de corredores de exportação para exportar commodities, principalmente. Né? E daí, o que a gente verifica aí também nesse terceiro período, né, que a malha ferroviária que foi concessionada, de aproximadamente 20 mil quilômetros de trilhos, né, eles começaram a modernizar de forma muito seletiva, aí, procurando investir, né, o setor privado, né, principalmente naquelas ferrovias que atendiam o mercado externo, né, que são as ferrovias que faziam parte aí dos corredores de exportação. Né. Então esse é um momento muito interessante, né, que todos os investimentos foram realizados para melhorar os fluxos das ferrovias, né, dos corredores de exportação. Então os investimentos foram realizados também para criar contornos ferroviários nas principais ferrovias. Né. E é claro que todo esse movimento que foi criado aí de investimento em ferrovias acabou distanciando as cidades das ferrovias. Então, como o objetivo era exportar commodities e criar um sistema monofuncional para atender principalmente as exportações, então as cidades não faziam mais parte dos interesses das ferrovias. E esse terceiro período, então, a gente pode dizer que tem como principal característica o fato de que as cidades começaram a ficar cada vez mais distantes das ferrovias. Né? E esse terceiro período, ele se encerra em 2007, quando foi criado o PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, e nesse momento realmente ficou muito caracterizado ali que as novas ferrovias seriam construídas para a exportação de grãos, principalmente. Então, no vídeo de hoje, né, para fazer um resumo aí de tudo que eu falei, né, eu apresentei algumas características desse terceiro período da história das ferrovias brasileiras, né, e a principal característica é que
o Brasil, novamente, né, a sociedade brasileira resolveu mudar as prioridades e acabou decidindo por participar da globalização através da exportação de commodities. E por conta disso, as ferrovias que no período anterior não tinham função, né, elas foram reativadas, foram passadas para a iniciativa privada através de concessões, e a partir disso as ferrovias voltaram a ser utilizadas novamente, né? Só que mais uma vez, né, a gente acabou criando aí um sistema monofuncional voltado para a exportação basicamente, tá certo? Então eu também, como sempre, eu gosto de trazer alguns livros para apresentar para vocês, porque eu quero que vocês estudem também, né? Não quero só que vocês acreditem em tudo que eu estou falando aqui, vocês precisam estudar e com certeza cada um vai ter sua história sobre as ferrovias brasileiras. Então o livro que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje é do Milton Vargas, História da Técnica e da Tecnologia do Brasil. Então esse livro também é muito interessante, é da década de 80 e 90. Então ele conta um pouquinho aí a história da engenharia, principalmente, e tem um capítulo aqui específico sobre as ferrovias no Brasil. Então é interessante também vocês lerem aqui outras histórias sobre as ferrovias no Brasil. E para finalizar esse episódio, eu gostaria de passar uma atividade para vocês, né? Como sempre, eu quero que vocês participem, então façam uma pesquisa no Google sobre a história da crise de 1980 no Brasil. Pesquisem lá, verifiquem o que aconteceu realmente com o Brasil nessa época e que com certeza vocês vão entender um pouco mais sobre a história das ferrovias. E para você que está nos acompanhando aqui, não deixe de mandar as suas observações no vídeo, deem seu like, participe e vamos ajudar aí a construir uma ferrovia mais justa socialmente. Então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos aí e vamos em frente até o próximo episódio. Muito obrigado e um abraço a todos.